Isaías, quando disse isso, ele estava em uma época que o Espírito de Deus, ele só visitava o homem. No Éden, antes do homem pecar contra Deus, o Espírito do Senhor habitava. É diferente de habitar e visitar. O Espírito do Senhor, ele habitava e não saía do homem. Quando Isaías escreveu isso, o Espírito de Deus, ele só visitava o homem por conta do pecado. Por isso que Davi, ele ora: não retires de mim o teu Espírito, porque o Espírito Santo de Deus que habitava em Davi podia sair de Davi, porque era só uma visitação. Só que na verdade, hoje nós vivemos o melhor tempo possível, que nós temos a habitação do Senhor, porque Cristo nos deu essa oportunidade. Cristo nos deu esse prazer de habitar com o Espírito. Então eu te convido a fechar os seus olhos agora e comece a declarar sobre isso. Comece a agradecer o Senhor, porque o Espírito de Deus, ele habita em mim e em você. O Espírito do Senhor, ele tem a capacidade de habitar em seu corpo, ele tem a capacidade de mudar totalmente o destino das nossas vidas, o destino dos nossos corações. Então comece a declarar ao Senhor agora: Espírito Santo, em nome de Jesus, nós liberamos, Espírito Santo, nós liberamos a sua habitação nesse ambiente. Em nome de Jesus, nós desejamos mais do que uma habitação em nosso corpo, nós desejamos que o Senhor habite nesse espaço físico. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós oramos e nós declaramos isso sobre essa igreja, sobre esse bairro, sobre esse lugar. Espírito Santo, o Senhor é o único que pode mudar os nossos corações. Então, nesse exato momento, em nome de Jesus, comece a habitar em nosso meio. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós amamos a sua presença. Espírito Santo, em nome de Jesus, retorne com a mesma comunhão que o Senhor tinha antes da queda de Adão. Em nome de Jesus, nós ansiamos por essa presença manifesta. Nós ansiamos por essa presença inigualável. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, toque em nossos corações nessa noite e muda as nossas vidas, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém e amém. Tu tens
revelada a Moisés. Suas faces queremos ver, Jesus. Revela-nos, Pois tua face queremos ver. queremos ver tua face. E conhecer teu coração. Revela sua glória com poder. Vamos declarar isso? Tuas mãos, pois tua face queremos ver. Conhecer teu coração. Revela tua glória com poder. Amamos tua glória, amamos tua face, amamos. Ai, Jesus. Aleluia, Jesus. No mundo busquei, mas não encheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio E me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei. O Deus das montanhas é o Deus dos vales. Não há lugar que a sua graça não possa me achar.
pode erguer suas mãos e declarar isso comigo? Nada, Nada melhor, não há nada. ninguém se compara. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Não há nada, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor Que meu Deus. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor do que o Senhor. Não há outro igual. Ninguém se compara. Não há nada, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Santo, sim, Santo, Não há outro igual ao que se assenta no trono sobre tudo e todos. Ele olha das alturas, atento a ouvir as suas criaturas. Somos sua feitura, obra de suas mãos. Som incessário a elevar a canção. Sou a sua feitura, obra de suas mãos. Som incessário a elevar a canção. Libere nessa hora a sua adoração. Deixa subir o incenso santo. Deixa subir a minha adoração. Deixa subir o incenso santo. Deixa subir a minha adoração. Eu vou subir como incenso a ti. O meu coração é teu. Te amo, te amo. Não há outro igual ao que se assenta no trono sobre tudo e todos.
atento a ouvir as suas criaturas. Somos sua feitura, obra de suas mãos. Sou incessário a elevar a canção. Somos sua feitura, obra de suas mãos. Eu sou incessário a elevar a canção. Deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração, deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração, deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração. Eu me entrego, nós nos entregamos como igreja, sem cessar, sem cessar. Como diz Davi, Senhor, os nossos olhos não se fecharão, nós não daremos descanso a eles, porque adoraremos constantemente, dia e noite, noite e dia. Ah, Jesus, nós somos aqueles que se levantam como sacerdotes para não deixar que a lenha sobre o altar falte. Então manda o teu fogo dia e noite, dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, mais e mais sobre nós. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, eu quero queimar. Dia e noite, dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que eu me entrego. Deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração. deixa subir o incenso santo, deixa subir. Ah, nessa hora, enquanto os instrumentos tocam, feche os seus olhos. Ah, feche os seus olhos e comece a cantar para Ele. Somos sua noiva apaixonada, te amamos, Rei. Comece a cantar para Ele. Te amamos, Rei.
quero ficar aqui aos teus pés. Me deixa eu poder ouvir a tua voz. Eu preciso ficar aqui aos teus pés. Me deixa eu poder ouvir a sua voz. É o lugar mais alto que eu quero estar. É o lugar mais alto que eu quero estar. E o lugar mais alto que eu quero estar é aos teus pés. Doce presença, constante presença que não vai embora. Vem, fica e mora. Doce presença, constante presença. Não vai embora. Vem, 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 vem. Doce presença, constante presença que não vai embora. Vem, fica e mora. Doce presença, constante presença que não vai embora. Vem, fica e mora. Permaneça em nosso meio. Declare que você quer ficar aqui. Quero ficar aqui aos teus pés. Me deixa poder ouvir a sua voz. Eu preciso ficar aqui aos teus pés. Me deixa poder ouvir a sua voz. Esse é o meu lugar de honra. É o lugar mais alto que eu quero estar. É o lugar mais alto que eu quero estar. E o lugar mais alto que eu quero estar é aos teus pés. É o lugar mais alto que eu quero estar. É o lugar mais alto que eu quero estar. E o lugar mais alto que eu quero estar é aos teus pés. Vem, presença, doce presença,
presença que não vai embora. Vem, fica e mora. Doce presença, constante presença que não vai embora. Vem, fica e mora. Doce presença, constante presença que não vai embora. A presença tem um nome, a presença é um homem, Jesus. Sim, a presença tem um nome, a presença é um homem, Jesus. Oh, quão lindo! A presença tem um nome, a presença é um homem, Jesus. A presença tem um nome, a presença é um homem, Jesus. Declare isso. A presença tem um nome, a presença tem um nome, a presença é um homem, Jesus. O que nós sentimos não é um arrepio, não é um vulto, não. É o Filho revelado em nós, o Espírito que paira e edifica a igreja. A presença tem um nome, a presença é um homem, Jesus. A presença tem um nome, a presença é um homem, Jesus. Permaneça, doce presença, constante presença que não vai embora. Vem, fica e mora. Doce presença, constante presença que não vai embora. Vem, fica e mora. Doce presença. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Boa noite a todos. Na graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre em todos vocês. Amém? Agora é um momento também especial, né? No qual nós vamos hoje ofertar ao Senhor mais uma vez. Vou deixar uma palavra para os irmãos, para que vocês meditem nela de uma forma especial para com Deus, pois Ele é o autor e o motivo de você estar aqui hoje dentro deste lugar, o adorando, engrandecendo, exaltando o nome dEle. E a palavra que eu deixo nesse período de ofertório se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 2, versículo de número 11, que diz assim: ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e então abriram seus tesouros, e lhe ofertaram presentes, como ouro, incenso e mirra. Se você para analisar,
Aquelas pessoas importantes do Oriente, quando foram saber que Jesus havia nascido de uma virgem, a Bíblia nos diz que eles chegaram e ofertaram aos pés daquela criança, pois eles sabiam que era o Salvador do mundo. Se você começar a enxergar a grandeza dessa palavra que nos traz para o ensinamento, para nossas vidas, Jesus, quando nasce, as pessoas levaram oferta a Ele. Aonde Ele passava, sempre alguma coisa acontecia. E ali, quando Ele recebeu aquele ofertório, quando estava Maria, ficava assim, ó, você pode começar a conjecturar assim, como que ela ficou impactada de uma criança ter nascido, Salvador do mundo, e já recebendo ofertas, sem ter entendimento do que era aquela oferta. Mas aqueles homens, quando chegaram ali, eles pegaram o melhor da sua terra para ofertar a Jesus. Eles não escolheram da sobra, eles não pegaram daquilo que só isso aqui já é o suficiente, não. Eles pegaram o melhor da riqueza de cada uma de suas nações para poder ofertá-lo, porque eles sabiam que ele não estava ofertando a qualquer pessoa, eles sabiam que não estava ofertando em qualquer lugar, mas eles sabiam que ele estava levando uma oferta de tudo que eles possuíam para o Salvador do mundo, porque era isso que era esperado pelas profecias, até mesmo de Isaías. E o que mais ainda deixa ainda mais profundo nesta palavra, que também se encontra em Filipenses capítulo 4, versículo de número 19, que diz assim também: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Vou deixar agora bem mais claro. Quando você oferta para o Senhor, com todo o teu coração e amor, sem pedir nada em troca, o Senhor, Ele faz você ser tão próspero, que você fica querendo saber como que isso é possível. O Senhor hoje, Ele te impulsiona a você viver uma vida próspera, ainda mais do que você acha que está vivendo, mas a prosperidade que você vai sentir, o sobrenatural ser concretizado nesse mundo natural que vivemos, pois o Senhor não deixa nada em vão. Quando a palavra lá em Filipenses, o Novo Testamento vai dizer que Ele suprirá todas as suas necessidades, até coisas que você acha que não vai ter solução, o Senhor, Ele vai abrir espaço, Ele vai abrir porta, você vai passar por ela, você vai conquistar aquilo que você almeja na parte do Senhor. E através da sua oferta e amor ao Senhor, você pode ter certeza que o Senhor, Ele vai abrir porta onde você acha que está fechada, ou aonde você enxerga que possa ser impossível. O Senhor te impulsiona a você ser próspero, mas Ele te impulsiona a você crer. Creia e seja próspero, porque você vai dar um pulo logo lá no início. No livro de Gênesis, por exemplo, vai falar bem assim, que você vai viver o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra que você possa viver é daquilo que você se derrama aos pés do Senhor e enxerga com os seus olhos como que o Senhor, Ele é tão bondoso para contigo. Lembre-se, o Senhor, Ele é justiça, jamais vai deixar você em falta de alguma coisa. O fato de você estar aqui, eu sei que você já está se ofertando pela sua presença perante o Senhor, mas se você puder ofertá-lo, melhor ainda será para a sua vida. Mas se hoje você fala, não posso hoje, não tem problema, as bênçãos do Senhor, Ele vai te alcançar. O importante não é só aquilo que você tem que dar ao Senhor, somente não. O importante é que você tem que crer nas possibilidades que Ele possa fazer na sua vida, e isso é o suficiente para poder você viver nessa terra. Atrás dessas cadeiras, meus irmãos, tem o QR Code da igreja. Você que porventura quer fazer sua oferta pelo aplicativo da igreja, olha o QR Code atrás dessas cadeiras que você pode ofertá-lo. Se você trouxe em espécie, nossa irmã Raíssa ali está com um envelopinho, estenda só suas mãos que ela chega até você, para que você também possa ofertá-lo ao Senhor. E agora eu vou orar pela vida de vocês em nome do Senhor Jesus, para que vocês recebam ainda mais da parte de Deus, porque o culto apenas começou, mas ainda não acabou. O Senhor vai fazer coisas grandiosas ainda dentro deste lugar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu declaro nesse mundo espiritual agora perante a tua igreja, Senhor, e que os teus anjos sejam como testemunha neste exato momento, Pai, para que a cada vida que se faz aqui presente, Senhor, o Senhor derrama uma bênção especial, meu Pai.
Assim como o Senhor fala em Malaquias 3, a partir do versículo 8 ao 10, Senhor Deus, que o Senhor vai abrir com portas do céu para poder jorrar, no qual suas casas, seus celeiros não saberão como adquirir tantos e colocar tanta riqueza, meu Deus. Eu te peço, meu Pai, toca, Pai, de uma forma especial. Se eles veem que as portas estão fechadas, meu Deus, mostra que as portas estão abertas, Pai, para que eles possam contemplar a Tua grandeza, até mesmo através das finanças, meu Pai, que parece que está tudo parado, mas não estão, Senhor. Pois, meu Deus, eu declaro que esse é o tempo do Teu povo, a Tua igreja, meu Deus, ser próspera, Pai, para que eles possam, meu Deus, sempre olhar para o próximo, para eles possam sempre olhar para as Tuas obras, Senhor Deus, e trazer sempre uma oferta de amor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Presença constante, presença que não vai embora, vem, fica e mora, doce presença constante, presença que não vai embora, vem, fica e mora, doce presença constante, presença que não vai embora, vem, fica e mora, doce presença constante, presença que não vai embora, vem, fica e mora. Oh, permaneça aqui, permaneça aqui, permaneça aqui. Oh, Sim, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos em mais um momento desse culto, meus irmãos. E eu queria convidar a igreja a fazer parte disso. Nós cremos naquilo que o Senhor tem feito. Pode sentar no seu lugar. Pode sentar. Nós cremos naquilo que o Senhor tem feito. Nós estamos submissos à vontade de Deus. E nós vamos fazer um ato aqui agora que faz parte também do culto. Faz parte de uma programação que já começou no céu e está continuando aqui na terra diante dos homens. Deixa eu contar um negócio para vocês. Eu quero ler um texto que está em Mateus capítulo 9, versículo 35. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu imagino Jesus junto com os discípulos e dizendo para eles: olha a seara, olha como que ela é imensa, essa seara, ela é muito grande. Olha os campos, eles estão prontos, os campos, sabe? E os discípulos, eles começam a olhar e ver a infinidade daquele monte de coisas, de monte de lugares para visitar. Porque Jesus, ele olha para aquela multidão e Jesus compadece deles. Jesus vê que tem muita gente que está sem pastor, digamos assim, sem alguém para cuidar deles. Jesus olha com um olhar de amor. Jesus, ele não diz para aquelas pessoas, para os discípulos: olha, a seara é pequena, tem muitos trabalhadores, já está sobrando. Não. Isso não era apenas uma realidade para aqueles dias. Não era uma realidade para... Era rápido, mas... Não era uma realidade apenas para os dias de Jesus. Era uma realidade para agora, meus irmãos.
Se a gente olhar agora para o nosso bairro aqui agora, a gente vai ver a quantidade de trabalho que precisa ser feito como igreja. Existe muito a se fazer. Existe muito a se fazer. Eu acho que se Jesus estivesse aqui agora, ele diria as mesmas coisas. Ele falaria: olha, meus irmãos, olha, irmão Fábio, olha o Fê, Débora, olha a irmã Lorena, olha, sabe? Jesus ia dizendo: olha o tamanho dessa seara, olha quão grande ela é, mas os trabalhadores são muito poucos. Então Jesus estava dizendo para não orar para a seara, porque já era muito grande, mas ore pelos trabalhadores, para que o Senhor mande esses trabalhadores. E meus irmãos, nós estamos aqui como igreja, tem 2 meses aqui neste lugar. Como igreja, nós somos ainda um bebê que está começando a engatear, sabe? As coisas vão acontecendo, e a gente tem orado para que o Senhor mande esses trabalhadores. Nós como igreja, nós temos olhado para a urgência de um bairro. A gente olha, eu de verdade olho para esse bairro, meus irmãos. Às vezes eu choro, eu chego na avenida aqui desse bairro, nessa esquina aqui, eu olho para o final dela e olho para o outro final aqui, meus olhos enchem de lágrimas e eu falo: Deus, há muito a se fazer aqui, Jesus. Levante homens e mulheres apaixonados pelo Senhor, que não vão descansar diante dos desafios, que não vão dizer: Deus, eu oro para que os desafios da minha vida sumam. Não, mas que ore: Deus, me dê ferramentas para lutar contra todos esses desafios na minha vida. Porque eu tenho aprendido a orar assim, meus irmãos, sabe? Eu tenho aprendido a orar: Deus, não precisa cessar esses desafios, não. Só me mande ferramentas para me lidar com todas elas. Porque a nossa vida é assim. Termina um desafio que amanhã tem outro. E nós passamos essa jornada com Jesus. Sabe, nesse tempo de igreja, 2 meses, um bebê, uma gestação que está acontecendo como igreja, o Senhor tem enviado trabalhadores. E é o início de uma grande colheita, meus irmãos. É o início de uma grande jornada. Nós seguiremos lançando sementes. Ontem nós estávamos aqui na porta da igreja fazendo um evangelismo e convite ao mesmo tempo para os irmãos, para o povo. E os homens e mulheres recebiam com muito agrado o evangelho. Não é algo novo, porque eu já venho há anos. Falo de Jesus, e toda vez que eu falo de Jesus para alguém, eu vejo como a gente tem abertura. Pelo menos aqui nos lugares que eu fui, é muito fácil falar de Jesus aqui no Brasil. Aí ontem eu entrei na barbearia, eu fui falar de Jesus e os irmãos pararam. Tinha 3 cadeiras. Eles desligaram as máquinas, todos eles desligaram as máquinas. O que estava cortando o cabelo se levantaram para ouvir de Jesus. E eu falo: gente, nós estamos no Brasil e nós temos facilidade de falar de Jesus. Alguns países, se você falar de Jesus, você é morto, você é perseguido. E a gente ontem fazendo evangelismo, e passava um do lado de cá, outro do lado de cá. E eu olhando aquilo tudo, eu falo: Jesus, tivesse pelo menos mais 100 pessoas aqui pregando o Senhor de Jesus, nós descíamos esse bairro aqui, tudo isso aí, varrendo aqui tudo. É por causa do reino, meus irmãos. Existe urgência no reino, pelo Cordeiro, a eles, pelo Cordeiro. E hoje, meus irmãos, para ficar marcado na data, nesse calendário de Deus e dos homens, porque tudo que nós fazemos aqui diante dos homens, também diante de Deus fica registrado. Hoje, dia 21 de junho, domingo, às 7h08 da noite, nós vamos hoje reconhecer 2 pessoas que vão assumir 2 lideranças importantes e pilares da nossa igreja, meus irmãos. E eu queria que você, como igreja, desse um glória a Deus bem forte no seu lugar, desse um aleluia, porque nós estamos orando pelos trabalhadores e o Senhor está enviando eles, amém? Nós vamos seguir orando pelos trabalhadores, o Senhor vai enviar mais trabalhadores, amém? Nós cremos que esse bairro será incrivelmente cheio da glória de Deus, amém? Nós cremos que o Senhor habitará neste lugar e nós não daremos descanso, amém? Eu queria chamar o irmão Fábio e a irmã Leia aqui. Vamos aplaudir a vida desse casal? Eu estava até falando com o irmão Fábio hoje. Nenhuma igreja ela consegue se manter de pé se ela não ora.
a igreja tem música boa, tem bateria, tem guitarra, tem teclado, tem luz, tem telão. Meus irmãos, isso aqui são coisas. Mas a igreja que não carrega a presença, ela não tem nada. Ela é como a igreja de Laodiceia, ela é pobre, ela é infeliz. Mas uma igreja que tem homens e mulheres dispostos a gastar tudo de si por causa de Cristo, ela persevera e permanece até o final. E prove ao Senhor levantar duas pessoas que disseram sim para Ele, disseram sim para Jesus, e responda ao chamado que está na palavra de Deus. Nós temos hoje, meus irmãos, duas pessoas que estão em linha de frente, guerreiros fortes com escudo e espada na mão, que vão assumir a intercessão da nossa igreja. Meu irmão, se você estiver doente, liga para esse casal, rapaz, preciso de oração. Se você entende, rapaz, estou precisando de oração tal, você vai chamar o Fábio e a irmã Leia. Se você tiver qualquer coisa, irmão, ó, lá em casa está acontecendo X coisa, vamos lá, vamos. Homens fortes como Josué, homens fortes como Davi, mulheres como Ruth, mulheres fortes que se levantam neste lugar, meus irmãos. É o início de uma grande jornada. E o Senhor encontrou um lugar dentro de homens como vocês. Eu queria chamar aqui também o Doug e a Fernanda, o Douglas e a Fernanda, né? Doug e Fê. Vamos aplaudir a vida desse casal aqui, pelo amor de Deus. Eu olho para os dois assim, eles são fofinhos demais. Você tem quantos anos, Fê? Pode falar publicamente? 21 anos, cara. E você, Doug? Tem 26, 27 já. Não é verdade? Meus irmãos, você lembra daqueles dias? Lembra como o Senhor, Ele fisgou o coração de vocês? E foi incrível, porque Deus usou um ambiente improvável, dentro de um quarto, para fisgar o coração de vocês. E Ele encontrou este lugar. Aí a Fê fala, mas eu não ministro. Eu falei, mas você vai ministrar, você vai cantar. Mas eu não sei. E Doug, rapaz, eu estou parado. Eu falei, não, você só precisa dizer sim para o Senhor. E meus irmãos, você está vendo o nosso grupo de louvor? Eu fiquei olhando aqui hoje. Quando eu saí de casa, eu falei assim, rapaz, hoje eu não vou ministrar o louvor, eu não vou nem abrir o culto, porque o Cauã já vai abrir, não vou fazer oferta, não vou nem pregar hoje, porque o Senhor encontrou os trabalhadores que estão respondendo pelo Cordeiro, aleluia, sim, Jesus. E nós temos aqui um casal que vai assumir o louvor, grupo de louvor. Se você quiser fazer parte do grupo de louvor, fala assim, eu canto, eu tenho uma voz bonita, eu acho que eu sirvo para cantar. Você vai chamar esse casal aqui, você nem precisa me procurar. Fala assim, eu vou procurar o pastor Davis. Não, procura eu não. Porque aqui, ó, esse casal aqui abençoado, você vai passar. Você está feliz? Doug e Fernanda vão assumir o louvor. Nós como igreja estamos mandando um recado para o mundo espiritual. O céu já está registrado, o inferno se prepara, porque eles vão temer. Sim, meus irmãos, se você algum dia você ouvir alguém falando assim, ai meu Deus, eu tenho medo do inferno. Não, meus irmãos, é o inferno que tem que ter medo de você. O inferno tem que dizer, rapaz, eles acabaram de chegar, nós chegamos naquele lugar. Sim, porque nós carregamos a presença, nós carregamos a identidade de Deus em nossas veias, amém? E agora vamos orar. Se coloque de pé, igreja, estenda suas mãos para cá. Estenda suas mãos para eles. Sim, Jesus. Deus. De mãos estendidas para eles. Comece a abençoar eles. Comece a dizer para eles, Pai, nós acreditamos naquilo que eles carregam.
Vai abençoando a vida deles como se fosse para você mesmo. Libera palavras de vida sobre eles. Sim, Jesus. O Senhor disse, Pai, que os desafios da vida não seriam cessados, mas o Senhor disse algo: o Senhor estaria em todas as etapas desses desafios. O Senhor irá prover todas as coisas. Sim, as habilidades vêm do Senhor, as ferramentas é do Senhor. Por isso eu oro agora, Jesus, para que o Senhor reforce o capacete da salvação sobre os teus filhos, o escudo da fé, Deus, a couraça da justiça sobre eles agora, em nome de Jesus. Nós declaramos homens e mulheres que não darão descanso e que vão perseverar segundo a sua palavra, porque assim diz a palavra de Deus. Assim o Senhor diz para Josué: seja forte, seja corajoso, porque assim diz o Senhor: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneça fiel ao Senhor, porque as habilidades vêm dele. E nós declaramos sobre eles agora um novo nível de unção sobre ele derramado agora em nome de Jesus. Unção e autoridade agora em nome de Jesus. Sim, Espírito Santo, derrame sobre eles unção e autoridade agora em nome de Jesus. Nós oramos por sabedoria agora em nome de Jesus. Nós oramos por revelação agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Glória a Deus. Aleluia. Vocês podem sentar nos seus lugares. Jesus é bom, meus irmãos. É o início de algo incrível. Amém? Eu acho que agora é a hora da palavra, né? Deus abençoe. Amém. Feche seus olhos. Senhor, nós oramos para que o Senhor nos revista com temor nessa hora. Aumenta, Senhor, o nível de sensibilidade em nossos corações. Senhor, nós oramos para sermos totalmente cheios, Senhor, da revelação do céu, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Quantos aí estão de volta ao jardim? Está sendo incrível que nós temos vivido nessa série, como nós temos sido direcionados e edificados pelo Senhor. E para contextualizar, nós estamos falando sobre o retorno ao jardim. Entendendo em Deus que o Senhor formou esse ambiente para estar com o homem em intimidade, em um relacionamento vivo e profundo. E hoje eu queria mais uma vez cravar isso em nossos corações. Então abre comigo em Gênesis, no 2. Gênesis capítulo 2. O Senhor formou todas as coisas. O Senhor formou tudo e todos. E se o Senhor formou todas as coisas, o Senhor é aquele que governa sobre todas as coisas. O Senhor é aquele que possui todas as coisas. Ele é o proprietário, digamos assim, né? E o Senhor confiou ao homem a tarefa sublime de governo sobre aquilo que o Senhor formou. E olha só, no capítulo 2 de Gênesis, o Senhor diz assim no verso 15, apenas o verso 15, igreja, diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim para o lavrar e guardar. Quais são os termos que está escrito aí na sua Bíblia? Essa aqui, ela é a essa aqui é a ARC. Essa é a Almeida Corrigida Fiel, a ACF. Eu não gosto muito desses termos. Na verdade, não é que eu não gosto, é que eu prefiro a NAA, que diz assim, ó.
Ó, Gênesis. Obrigada. Gênesis 2:15 diz assim: Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e para o guardar. Mais alguma diz cultivar? Alguém? Cultivar da fé? Mas alguém diz cultivar? Qual é, o que diz na sua, Raíssa? Qual que é o termo? O lavrasse e o guardasse. E a sua também? Lavrar? Diz lavrar? Lavrar também, né? Então, nós temos essa variedade aí, mas pensa comigo, qual que seria a causa, né? Por que o Senhor colocou o homem para essa finalidade? E aí eu fui dar uma olhada e cultivar, diz assim, o significado de cultivar é cuidar com dedicação. Cuidar com dedicação. Vê só o coração do Senhor, né? O Senhor formou um ambiente e Ele colocou o homem lá com uma missão, com um propósito. Não é tipo assim, fica aí, vive do jeito que você quiser. Não. O Senhor colocou o homem para o cumprimento de um propósito. E o primeiro propósito é esse: cultivar e guardar. E o segundo propósito que é o guardar, o significado é zelar, preservar, proteger, vigiar e obedecer. Olha que lindo, né? Obedecer. Por quê? Porque pertence a alguém. Pertence ao Senhor. E o homem está ali com uma função muito específica, que é a função de manter tudo em ordem. E aqui, meus irmãos, eu queria que nós nos atentássemos especificamente a esse verso 5, o versículo 15, e nós começássemos a destrinchar. E o primeiro ponto que eu trouxe é que o Senhor não faz e não aceita as coisas de qualquer jeito. Você pode dizer isso comigo? O Senhor não faz e não aceita as coisas de qualquer jeito, né? Então nós sabemos que nós somos filhos de um Deus que formou todas as coisas e formou um ambiente para que o homem estivesse lá com uma função, e ele decidiu caminhar com o homem nesse ambiente. Então, Adão e Eva, eles tinham as suas funções básicas ali de cultivo, de poda de árvores, de zelo do jardim. E nós, quando pensamos nesse retorno ao Éden, nós não podemos, meus irmãos, nos isentar dessas mesmas responsabilidades, amém? Se nós estamos falando sobre um retorno ao ambiente, nós precisamos entender que o Senhor também nos chama a sermos cultivadores desse jardim. O Senhor nos chama a sermos guardadores, zeladores, protetores e, acima de tudo, obedientes a esse lugar. Obedientes a essa especificação que o Senhor fez. Sabe por quê? Porque nós sabemos que, queiramos nós ou não, existem dois ambientes. Um ambiente é chamado onde o Senhor está, onde o Senhor governa. E o outro ambiente é chamado onde o Senhor não está. E ali onde Deus não está, existe Satanás e seus demônios. O ambiente onde o Senhor está é um ambiente de ordem, zelo, beleza, harmonia. Agora, onde o Senhor não está, meus irmãos, é desordenado, é bagunçado. Agora pensa nisso de forma prática na sua casa. Pensa que o Senhor te chama a cultivar um jardim em seu lar, em seu quarto, sabe? E por mais que isso pareça totalmente distante, está totalmente relacionado ao nosso nível de relacionamento, intimidade e dedicação ao nosso Senhor. Agora, fala no teu coração: eu me comprometo a cultivar um ambiente agradável em minha casa, sem bagunça, sem desordem.
Porque assim como no Éden, o Senhor continua o mesmo. E Ele não aceita que nós venhamos estar diante dEle de qualquer forma. Igreja, o Senhor nos chama, sabe? Nós muitas vezes achamos que o nosso chamado é para correr muito, fazer o uau, o grande. Mas se nós não nos voltamos para o básico, para o mínimo, para aquilo que é o começo de todas as coisas, nós não chegaremos lá. Ou se chegarmos, chegaremos de forma desordenada. O básico: cultive o ambiente. Cultive. Guarde o ambiente. Guarde o ambiente. Guarde o ambiente. Cultive. Zele. Obedeça. O segundo ponto, o primeiro ponto é que cultivar o ambiente é muito importante. O segundo ponto é que quando nós aprendemos a cultivar o jardim, nós nos contentamos em permanecer. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós temos uma ideia, como eu estava falando no ponto anterior, né? De que obedecer e responder a Deus é chegar em um alto lugar ministerial. E quando eu chego nesse grande lugar, eu estou obedecendo plenamente a Deus. Mas comece a olhar para a sua vida, sabe? E isso é muito assim, para quando nós nos tornamos mães. Eu estou falando já profeticamente, que eu já estou recebendo, né? E se o seu chamado for cuidar do seu filho? E se o seu chamado for parar? O chamado de Adão e Eva era ficar no jardim, cuidar do jardim, permanecer no jardim, e sabe o que? Se contentar com o jardim. Então, ficar no lugar da presença, onde o Senhor está, molda o meu coração da pressa de fazer. Fazer demais. Trabalho demais. Eu preciso me contentar em responder em obediência apenas o chamado que Deus deu para a minha vida. Nós estamos aqui e sabemos que o Senhor nos deu um chamado, certo? Mas se eu faço isso de forma desordenada, eu também estou em obediência. Amém? Vocês estão... Está queimando aí no seu coração? Aleluia! Glória a Deus! Amém. Então, contentar-se. Nós precisamos ser uma igreja que se contenta com a presença. Se contente com a presença. Se satisfaça com a presença. Se satisfaça eu venho aqui na igreja, eu oro no sábado de manhã e eu organizo as cadeiras e eu sou contente em fazer isso. Eu sou contente em agradar ao Senhor em uma pequena resposta, em uma grande resposta. Não é que nós estamos falando para não ir ao máximo, né? Até porque o reino é tomado por esforço. Mas nós precisamos ter um coração que é contente, satisfeito no nosso Senhor. Sabe por quê? Porque cultivar é repetir o mesmo cuidado diariamente. A gente poda a grama, daqui a pouco ela cresce. Aí vem a chuva e a gente tem que podar de novo. Aí depois o que acontece? Cresce de novo. É repetir o cuidado. Eu arrumo a minha casa para que eu tenha um ambiente agradável para orar. Depois vai lá, o Cauã bagunça a casa. Aí eu arrumo de novo a casa para que eu tenha um ambiente agradável para orar. Aleluia, igreja! Amém! Olha só. Quando nós cultivamos, quando você e eu cultivamos o jardim, sabe o que acontece?
nós conhecemos a nós mesmos como terreno fértil. Abre comigo em Gálatas capítulo 5. Amém, Fábio. 5:22. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Em outras versões vai falar sobre domínio próprio também. Então olha só. À medida que você cultiva o jardim, Deus planta em você. À medida que você cultiva o lugar da presença, Deus semeia em seu coração. Sabe, nós somos a igreja que acredita nos dons. Nós acreditamos nos dons, mas nós não nos esquecemos dos frutos. Quando eu me dedico a cultivar o ambiente onde a presença do Senhor está, o Senhor floresce em mim frutos. E sabe o que acontece, meus irmãos? Eu sou transformado de dentro para fora. Eu me torno mais mansa. Eu domino mais a minha própria língua. Eu me torno mais longânima, sabe? Eu não me iro facilmente. Eu não me volto contra o meu irmão. Sabe, eu tenho uma alegria em meu coração. Sabe, muitas vezes acontece, meus irmãos, que nos faltam os frutos, porque nós não deixamos que o Espírito plante em nós. Sabe, nós não paramos para receber a semente do Espírito. Eu vi uma pecinha de teatro tão linda, que era, eu nem vou falar porque um dia nós vamos fazer, um dia nós vamos fazer ela aqui, mas olha só, uma pessoa ela chega diante da loja do Espírito Santo, a loja do Espírito Santo, e aí ela começa a falar: olha, Espírito Santo, eu já vim aqui comprar tudo o que eu estou precisando, pode me entregar aí mansidão, eu quero domínio próprio, eu quero longanimidade, eu quero a paciência. E essa pessoa começou a dizer, e o Espírito Santo assim olhando para essa pessoa, o Espírito Santo virou. Gente, ele pegou um negocinho, era tipo assim, um saquinho, o tamanho desse batom, né? Aí ele pegou e entregou assim para a pessoa: tá aqui sua compra, é de graça, não precisa pagar não. A pessoa olhou assim: uai, Espírito Santo, mas eu pedi tanta coisa. Eu queria uma sacola grandona para eu encher meu coração e sair transformado. E o Espírito Santo olha e fala assim: aqui, nós só entregamos as sementes. Cara, sabe o que o Senhor faz? Ele semeia em seu coração. Mas à medida que nós permitimos que Ele penetre em nosso coração, aí sim o fruto vem. Aí sim nós florescemos. Salmos 92, verso 11 vai dizer que aqueles que estão enxertados na casa de Deus florescem. Esse é o nosso lugar, meus irmãos, onde nós somos transformados, onde a nossa ira se vai e a mansidão vem. Por quê? Porque nós escolhemos permanecer no lugar de cultivar o jardim. Nós somos uma igreja que não deseja apartar-se da presença. Nós queremos os dons, sim, mas nós também assumimos a responsabilidade de buscar os frutos do Espírito. Amém? Feche seus olhos, vamos orar sobre isso. Senhor Deus, repete comigo: gera em mim os frutos, semeia em mim os frutos. Espírito Santo, anula minha ira, anula a minha pressa, em nome de Jesus. Semeia em meu coração os frutos, em nome de Jesus. Sabe, os trabalhos externos, pensa no jardim, você cultivando o jardim. Os trabalhos externos revelam as obras e as construções internas do Senhor em nós. Enquanto nós cultivamos o ambiente, Deus molda quem nós somos.
O quarto ponto, igreja, é que quando nós aprendemos a cultivar o jardim, nós aprendemos a caminhar com Deus. Volta lá em Gênesis 3. Gênesis 3, versículo 8. Somente a parte B do versículo. Não, só a parte A do versículo diz assim, ó. Gênesis 3:8. Ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. Ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim. Sabe o que nós aprendemos com isso, igreja? Ninguém foi feito para a solidão. O Senhor não colocou Adão no jardim alheio. O Senhor diariamente caminhava com aquele homem. Meu Deus, o Senhor deseja caminhar conosco. O Senhor, gente, isso é muito glorioso. Comece a pensar às vezes que muitas vezes nós nos sentimos só. Quer saber de uma coisa? A solidão é a pior e a maior das mentiras do diabo. Porque Deus caminha conosco. Deus escolhe diariamente caminhar ao nosso lado. E quando nós cultivamos o jardim, nós começamos a discernir a presença do Senhor. Mas quer saber de algo que é doloroso? Muitas vezes Deus quer mais estar conosco do que nós queremos estar com Ele. Muitas vezes o Senhor tem mais anseio pela nossa presença do que nós pela presença dEle. Muitas vezes. Então, a maior das revelações que nós podemos ter para as nossas vidas é que Deus quer caminhar conosco, sabe? Olha para você, meu irmão, e quer saber de uma coisa? Eu sou o mar. Você tem um coração caído. Nós temos um coração que se rebela constantemente contra o nosso Senhor. Nós escolhemos a nós mesmos. Nós muitas vezes somos os mais miseráveis dos homens, como diz Paulo. Nós somos maus e Deus nos quer. Nós nos distanciamos, Ele se aproxima. Nós escolhemos outros caminhos, Ele aparece em nosso meio. Como diz Salmo 139, nós nos escondemos no abismo, Ele está. Nós subimos na montanha, Ele está. O Senhor nos persegue, igreja. O Senhor nos quer, igreja. O Senhor quer ter uma vida conosco. O Senhor quer caminhar diariamente com o seu povo, com os seus filhos. Mas muitas vezes nós nos rebelamos e escolhemos a nós mesmos. Mas o Senhor insiste em estar conosco. O Senhor insiste em estar conosco. Agora, vê só. Quer queiramos ou não, o Senhor habitará no meio do povo. Abre lá em Apocalipse, no 22. O fim do livro. O começo da história nos diz que o Senhor formou o jardim e caminhou com o homem, certo? Certo, igreja? O começo da história diz isso. Vamos ver o fim. Qual é o fim da história? Apocalipse 21 diz assim, ó. Eu vi um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já tinham se passado. Eu, João, vi a cidade santa, vi a nova Jerusalém, que descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Eu ouvi uma voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus, que está entre os homens, pois com eles habitará. Eles serão seu povo e o mesmo Deus
estará com eles e será o seu Deus. Lá no versículo 22 diz assim: não havia templo, porque o seu templo era o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o seu Cordeiro. A cidade não necessita de sol nem de lua, porque nela resplandecem a glória de Deus. Tem iluminado e o Cordeiro é sua lâmpada. Mais embaixo, capítulo 22 diz assim: me mostrou o rio como águas vivas, claro como um cristal, que precedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de um e do outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. As folhas das árvores são para a saúde das nações. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos os servirão e verão o seu rosto. As suas testas estará escrito o seu nome. Ali não haverá noite, não haverá necessidade de lâmpadas, nem luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinará para todos sempre. Olha só, igreja, isso precisa tomar o nosso coração de temor, porque quer queiramos, quer não queiramos, quer acreditemos ou não acreditemos, Deus habita hoje por meio do Espírito, e Deus habitará no meio do seu povo. E tudo o que nós fazemos hoje, as nossas escolhas, as nossas consequências, elas terão consequências eternas a nosso respeito. O Senhor deseja nos tocar com santo temor. As nossas escolhas ressoarão eternamente. Eternamente. O Senhor habitará eternamente no meio do seu povo. Onde nós estaremos eternamente. Onde nós estaremos eternamente. Eu vi um debate esses dias, de uma moça que fala assim: uai, mas se Deus é bom, por que se eu escolho não obedecer, se eu escolho não permanecer nos caminhos do Senhor, por que o Senhor me condena então ao inferno? Se Deus é bom, por que Ele me condena ao inferno? E a resposta é muito óbvia, igreja. Se você decide voluntariamente viver sua vida apartado do Senhor, Ele não te obriga a passar a eternidade junto dEle. É uma escolha que nós precisamos fazer hoje. Cultivar a nossa vida com Deus. Cultivar o jardim onde o Senhor quer se relacionar conosco. Cultivar. Abre lá em Gálatas no 6. Gálatas capítulo 6. O verso 8 diz assim: o que semeia na carne ceifará corrupção, mas aquele que semeia o Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. O Senhor nesse tempo está nos despertando em nós o senso de eternidade. Senso de eternidade. Senso de eternidade. Nós queremos ceifar no Espírito para colher a vida eterna, amém? E para finalizar, abre comigo em Salmos 24.
Do Senhor é a terra e tudo o que nela há, os homens e os que nele habitam, porque Deus fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no seu santo lugar? Quem, igreja? Aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração, aquele que não se entrega à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá as bênçãos do Senhor e a justiça do seu Deus. Essa é a geração dos que buscam a face de Deus, a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas eternas, levantai para que entre o Rei da Glória. Quem é esse? O Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Levantai as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Sabe, meus irmãos, o Senhor está despertando em nós um santo temor, para que o senso de eternidade esteja firmado em nossos corações, para que nós não venhamos adiar as nossas responsabilidades, porque nós sabemos o que o Senhor fez, o que o Senhor faz por nós, mas nós precisamos dar uma resposta a isso. Nós precisamos responder ao Senhor, e nós precisamos nos levantar como cultivadores. E eu coloquei aqui no final, nós, especialmente a nossa geração, que é a geração da tecnologia, vamos nos esforçar para vencer as distrações. Sabe, muitas vezes nós pensamos que o nosso maior pecado, a maior dificuldade é aquilo que nós fazemos muitas vezes, as nossas mãos, os nossos pés, para onde a gente corre. Mas muitas vezes, meus irmãos, é para onde nós olhamos. É a distração que toma os nossos olhos. É a distração que toma os nossos ouvidos. Aquilo que nós consumimos demais. Nós temos um dia, todo mundo tem o mesmo tempo de dia, mas muitas vezes alguns gastam a maior parte do tempo com aquilo que não rende nada na eternidade. E aí não adianta você pensar, porque na segunda, na terça, na quarta eu faço isso, na quinta, na sexta eu faço aquilo, na sétima, né? Na sétima eu faço aquilo, sábado e domingo eu faço isso. Ai não, mas no domingo eu vou lá no culto e eu louvo ao Senhor. 1 hora que tem de louvor. Cara, sabe, cultivar o jardim, igreja, é olhar para o Senhor. É acordar mesmo assim na terça-feira, um dia ordinário, um dia comum, e olhar para o Senhor. Olhar para o Senhor. É lembrar-se de Jesus. No bom momento, no momento comum, no momento difícil. É lembrar do Senhor. Olhar para o Senhor. Vencer as distrações. É igual aquilo, né? Às vezes a gente pensa assim, não, eu vou pegar meu celular aqui porque eu vou passar aqui 15 minutos nesse momento de espera. 15 minutinhos de celular só. Cara, 15 minutinhos orando. Para pensar. E se você parar de usar o seu momento ocioso para consumir ali entretenimento, e você usar o seu tempo ocioso para ficar como Paulo, que diz, ore constantemente. Sabe, você parar de se distrair, você olhar e falar assim, sabe, Espírito Santo, me auxilia. Espírito Santo, sabe, é difícil para mim, porque eu gosto de ficar no Instagram. Eu gosto de assistir uns TikTok, eu gosto. Eu gosto de ficar lá no Mercado Livre vendo coisas que eu quero comprar um dia na minha vida. Eu gosto do YouTube, Senhor. Sabe? E meus irmãos, não tem problema nenhum no entretenimento. Mas quando nós não conseguimos entregar para o Senhor, isso que é básico, o cultivo, a nossa atenção, os nossos olhos, nós estamos fadados a uma eternidade distante dele, porque nós não queremos a presença. Isso é cultivar a presença. O que nós fazemos aqui, quer saber de uma coisa? O que nós fazemos aqui juntos é uma continuação
da nossa vida semanal lá fora. Aqui nós não começamos algo, aqui nós continuamos algo. E nós queremos gerar essa cultura em nosso meio, uma cultura de ter um coração que se volta para o Senhor, de ter uma mente que se lembra do Senhor. Sabe, pensa comigo, antes da vinda de Cristo, lá na Antiga Aliança, todo Israel vivia em torno da presença. Era em torno da presença, gente. Em torno da presença. E às vezes, até liturgicamente, a gente pensa assim: ah não, o louvor é uma preparação para a palavra. Não. A nossa vida é uma vida que precisa ser em torno da presença. Quando nós estamos aqui, nós começamos a puxar uma canção atrás da outra, 4, 5 canções. Sabe, meu irmão, isso é louvar a presença. Nós não podemos nos cansar, igreja. São questões didáticas que o Senhor está nos ensinando nesse tempo. Nós precisamos nos levantar como cultivadores do ambiente onde o Senhor está, onde o Senhor se move. Porque, como eu falei, quer queiramos, quer não queiramos, quer acreditemos ou quer não acreditemos, Deus habitou, Deus habita e Deus habitará no meio do povo. Voluntariamente ou involuntariamente os nossos joelhos se dobrarão quando Ele vier. Voluntariamente ou involuntariamente nós iremos dizer que Ele é santo. E é por isso que Ele nos deu o auxiliador, o Espírito da verdade. Porque, assim, não é feio não, sabe? Dizer que é difícil, que você não consegue. Nós temos o auxiliador. Oh, tá difícil romper nisso. Tá difícil ser constante nisso, tá difícil fazer isso. Nós temos o auxiliador. Nós temos o auxiliador. E hoje eu queria te convidar para começar nosso momento de oração diferente. Se você puder, eu queria te convidar a se prostrar. E nós vamos levantar um clamor de arrependimento ao Senhor por todas as vezes que nós escolhemos não cultivar esse ambiente de presença, esse ambiente onde Ele está. Com toda a liberdade, você é livre nessa hora, amém? Senhor, como igreja, nós oramos em arrependimento. Jesus, o Senhor conhece os nossos corações e sabe, Jesus, as vezes que nós temos te negado. Deus, o Senhor deseja habitar comigo. O Senhor deseja caminhar conosco. Senhor, os teus passos no Éden revelam isso. O Senhor nos dá o Espírito, revela isso. O Senhor anseia em estar conosco. Jesus, nós não queremos fugir mais. Jesus, não nos deixe fugir. Jesus, nós queremos cultivar o jardim. Jesus, nós queremos proteger o lugar da Tua presença. E eu oro, Pai, para que o Senhor gere em nós agora um santo temor pela presença. Jesus, nos toque agora com temor pela presença. Pai, eu oro para que o Senhor gere sobre a igreja o senso de eternidade. Que aquilo, Jesus, que nós fazemos, Pai, ecoará eternamente, Jesus. Gera um senso de eternidade em nós. E nos faça, Senhor, sabermos que somos pertencentes à Tua aliança. Que o Teu sangue nos cobriu. E que o Senhor não imputa culpa em nós. Porque o Senhor morreu naquela cruz para levar os nossos pecados e para nos redimir, Senhor. Eu oro, Senhor Jesus, lave mentes e corações na Tua igreja nessa noite.
Lave mentes e corações, Senhor. Estabelece a verdade em nossos corações. Quebra, Deus, todo engano, toda mentira, Senhor. Jesus, nós queremos retornar ao jardim. Jesus, nos faça retornar ao jardim. Jesus, nos faça retornar à tua doce presença. Jesus, gera em nós um santo arrependimento, Jesus. E nos ensine a te amar como o Senhor é digno de ser amado. Nos ensine a te amar como o Senhor é digno de ser amado. E nos ensine a te amar como o Senhor é digno de ser amado, Senhor. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor. Sim, nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos a
nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar a qual pertencemos. Sim, nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar a qual pertencemos. Sim, nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar a qual pertencemos. Amado amigo, retornaremos ao lugar a qual pertencemos. Sim, Jesus. Nós retornaremos ao lugar, Jesus, que nos pertence. Ah, Senhor. A sua aliança conosco é inquebrável. O seu amor para conosco, Senhor, é interminável. Deus, nos faça conhecer a largura, a profundidade, o tamanho do teu grande amor. É o que nós oramos como igreja. Sabe, nós queremos nessa noite perguntar se há alguém em nosso meio que deseja publicamente fazer uma aliança com Cristo. Se você ainda não deu um passo em direção ao Senhor e deseja pela primeira vez declarar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, nós estamos aqui como igreja e desejamos orar. Alguém em nosso meio? Ou se você já em algum momento já disse sim ao Senhor, por algum motivo, por alguma causa, você se distanciou e você sente que você precisa voltar para Cristo. Se você entende que é tempo do retorno, da reconciliação, você está em um ambiente seguro, em um lugar de liberdade, e nós estamos aqui como igreja e desejamos orar por você. Se existe alguém em nosso meio que deseja se reconciliar com Cristo, estabelecendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você é livre, você pode vir aqui à frente. Nós vamos orar por você e declarar sobre você um renovo, um bálsamo dos céus. Você é livre, amém? Você é livre. Te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Te amamos. Nós voltamos pra Ti e nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar a qual pertencemos. Assim nós iremos contigo, amado amigo, retornaremos ao lugar a qual pertencemos. Leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor. A sua presença, leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao primeiro amor,
sei que a Rafaela já falou isso, mas se o Senhor está tocando no seu coração de alguma forma, assim, sabe? Se você já caminhou com Jesus, você nunca publicamente diante dos homens diz: Pai, eu entrego a minha vida ao Senhor. Se você nunca fez isso e você quer fazer isso essa noite, eu quero orar com você. E se você, por algum motivo, você se afastou da presença e você quer fazer isso hoje, sem peso, sabe? Mas de uma forma leve no seu coração, se você quiser fazer isso agora, eu quero orar com você. Você tem a liberdade. Se você queima no seu coração o desejo de voltar para casa, você tem a liberdade agora no seu lugar. Eu já estou encerrando, eu vou encerrar. Mas se você entende que existe alguma resistência e você quer no final que eu ore por você de forma particular, eu também posso orar contigo. Amém, igreja? Sim, Jesus. Ah, Jesus, obrigado pela verdade da sua palavra. A sua palavra, ela é fiel e verdadeira, Jesus. O Senhor nunca errou em nada conosco. Foi nós mesmos que abandonou o Senhor, Jesus. Mas eu sei que assim como o filho pródigo, quando ele voltou para casa, o pai estava de braços abertos ali, à porta, aguardando o filho voltar. Eu sei que o Senhor também está nos esperando de volta. E por isso, Jesus, nós convidamos para que o Senhor pouse sobre os nossos corações e habite nele. Gere, Deus, em nossos corações saudade. Gere um lugar de saudade em nós que não nos dê descanso, Jesus. Cative os nossos corações, Jesus. Jesus, eu oro para que o Senhor nos empurre para esse lugar de saudade. Sim, porque nós daremos passos largos e apressados em direção ao Senhor. Em nome de Jesus. Você pode dar um amém no seu lugar? Aleluia. Pode sentar, glória a Deus. Meus irmãos, nós encerramos mais um culto incrível. E o Senhor, Ele tem gerado em nós essa urgência. Sabe, nós pregamos todo mês uma série de mensagens. E a série de mensagens desse mês são 4 domingos pregando o mesmo tema, digamos assim, que é retorno ao Éden, retornando ao Éden, que é o lugar do início, é o lugar da presença, sabe? E o Senhor, Ele tem nos ensinado, nós temos aprendido com o Senhor, sabe? Esse lugar de retornar, esse lugar, e a gente acha que o retornar ao Éden é só para quem... Não, a pessoa eu estou afastado da presença, é para mim, não, é para nós. É para todos nós, é para mim, é para o Cauã, é para o Doug, é para a Fê, é para todos nós, retornar ao Éden todos os dias. Porque o Éden é nada mais do que o lugar onde a presença está. É onde ouvimos a voz de Deus. E o Éden é o nosso coração, é o nosso quarto, é o lugar de intimidade. Esse é o Éden. E aí, domingo que vem agora, nós vamos encerrar a série de mensagens desse mês. Vai ser o último domingo que nós vamos pregar sobre o retorno do Éden. Eu queria que você estivesse aqui. Nós vamos encerrar com a mensagem incrível que o Senhor tem a compartilhar conosco. Amém? E eu vou deixar 2 avisos aqui muito legais. Toda quinta-feira nós estamos reunidos aqui como igreja também. Domingo às 6 horas da noite e quinta-feira 7h30. Quinta-feira é a nossa rede. É um dos dias mais legais, onde a gente compartilha, a gente faz as cadeirinhas em círculos, cada um com a sua Bíblia na mão, a gente compartilha, a gente dá continuidade à mensagem de domingo. Domingo a Rafaela pregou aqui Gênesis capítulo 3, e aí passou em Gálatas e outros livros ali, aí vai compartilhando para que aquilo entre em nós como uma verdade, e a gente fica fundamentado em algo, fundamentos profundos, entende?
Então, quinta-feira é basicamente continuidade do culto de domingo. Quinta-feira, 7h30. E aí no final nós temos tempo de comunhão, a gente come, a gente bebe, café, refrigerante, suco, água com gás. Teve gente que fez até arroz doce. Ah, é? E tem um detalhe, isso aí é bom. E todo final, a última rede do mês, nós fazemos uma celebração assim mesmo do aniversariante do mês. Às vezes tem 3, 4, 5 aniversariantes do mês. A gente reúne todos os aniversariantes e fazemos essa comunhão. Aí já é mais festa. Tem bolo, tem torta, tem cachorro quente. Aí quando o irmão vem quinta-feira, cadê o bolo? Não tem o bolo, né? Mas bolo tem. Às vezes não tem cachorro quente, mas às vezes tem também. Amém? Então quinta-feira, venha, 7h30. Seja livre. Traga mais alguém com você. Traga seu irmão, traga sua irmã, traga sua mãe, seu pai, primo, tio, namorado, esposo. Rapaz, traga mesmo. E sábado agora, 5 da tarde, nós vamos de novo fazer evangelismo aqui na porta da igreja. Sábado, 5 da tarde. Que cara é essa? Aconteceu alguma coisa? Eu errei algumas palavras? Porque eu fiquei preocupado. Quando ela me olha assim é porque às vezes... É sério mesmo? Ah tá, porque eu achei. Então sábado, 5 da tarde, nós estaremos aqui na frente da igreja de novo. E aí dessa vez vai ter um panfletinho. Nós vamos entregar os panfletinhos dos irmãos ali, ó, que vai passando aqui. Amém? Glória a Deus. Ó, você está proibido de sair correndo sem antes tomar um café. Que nosso irmão, quem fez o café hoje? Nosso irmão Cauã. Ele fala que é o melhor café da igreja. Eu acho que deve, se não é o melhor, está entre os melhores. Eu concordo mesmo. É? Segunda garrafa de hoje? Rapaz, então é bom. Então, tome um cafezinho ali, fresquinho, meu irmão, antes de ir embora. E você precisa cumprimentar pelo menos 3 pessoas. Amém? Glória a Deus. Oh!